Que foi? Você quer aparecer no vídeo? Oi, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Caldeirão de Cícia. Eu sou a Lua Serena e hoje a gente vai falar um pouco sobre: é preciso ser um sacerdote? É preciso ser um iniciado para praticar bruxaria? Bom, então a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: para ser um sacerdote, dentro, acredito que de todos os tipos de religiosidade, né? Pra gente ser um sacerdote, a gente precisa passar por um treinamento sacerdotal. Beleza? Beleza, muito bem. Então, dentro da bruxaria, pense a bruxaria como um grande guarda-chuva, que embaixo desse guarda-chuva você vai ter várias sombrinhas. E às vezes, embaixo de algumas sombrinhas, você vai ter alguns guarda-chuvinhas de chocolate. Sei lá, tá? O que eu quero dizer é, pense a bruxaria como um gênero do qual você vai ter várias espécies e subespécies. Isso é a bruxaria conforme eu compreendo, tudo bem? Acontece que embaixo desse guarda-chuva da bruxaria, em que você vai ter várias vertentes, em algumas vertentes, as pessoas vão defender que para que você seja uma bruxa dentro daquela vertente, você vai precisar passar por um treinamento sacerdotal. Uma dessas vertentes é a tão conhecida Wicca. Dentro da Wicca, você tem um treinamento sacerdotal. E aí começa a confusão, porque aí as pessoas elas vão falar que bruxaria e Wicca é a mesma coisa, algumas pessoas vão falar que o Wicca é só daquela forma, outras vão falar que a Wicca é só a Wicca que veio de tal pessoa, e aí começa o imbróglio, tá? Mas a verdade é essa, e todo esse imbróglio vocês vão ficar, assim, se você tá começando agora, você vai ficar anos estudando esses imbróglios e mesmo assim isso às vezes vai embrulhar sua cabeça, tá bom? Mas o fato é que dentro de algumas vertentes da bruxaria, você só é assim considerado uma bruxa, um bruxo, se você for treinado como um sacerdote. Mas existem outras vertentes da bruxaria em que você não precisa ser um sacerdote para praticar. E aí você é o que nós chamamos de praticante. O praticante de bruxaria é aquela pessoa que gosta dos preceitos da arte, que gostam dos deuses antigos, que tem uma devoção para com algumas divindades ou uma divindade antiga, que celebra a roda do ano, que celebra ritos de lua, mas que não necessariamente deseja ser um sacerdote. E o que é ser um sacerdote? Ser um sacerdote é, dentro daquela vertente que você faz parte, é você ser a voz dos deuses na Terra. É você ser um representante dos deuses aqui. E outras cositas más. Ser um sacerdote pressupõe que você seja um iniciado nos mistérios. E que você tenha um treinamento sacerdotal. Como assim? Não é a mesma coisa, iniciação e tal? Não necessariamente. Em alguns caminhos, quando você tem um período de treinamento, esse período de treinamento você pode ser chamado de neófito, peregrino, de estagiário, brincadeira, de aprendiz, de dedicado, tem vários nomes. Esse período de treinamento é para que você receba a sua primeira iniciação, ou a sua iniciação, por assim dizer. Tem alguns caminhos em que a iniciação tem vários graus, e tem caminhos que é só uma iniciação. Depois você tem aprofundamentos pós-iniciação, beleza? Então vamos lá. Depois que você passa por esse período de aprendizado, você se torna um iniciado, chegando lá, cumprindo as metas que você tem que cumprir, você então recebe, toma a sua primeira iniciação, se torna um iniciado, o que nós chamamos de um desperto, beleza? Beleza. Só que eu compreendo que essa iniciação, esse despertar, ele não necessariamente está atrelado a uma iniciação, a um treinamento formal e que vai culminar em você ser um sacerdote. Eu entendo que esse despertar, que eu chamo de iniciação substancial, isso acontece com quem é sacerdote, quem não é sacerdote. Esse despertar, ele não é uma exclusividade de sacerdotes, tá? Não é.
E você tem a iniciação que é formal, que é essa que você treina, e você entra como aprendiz, dedicado, enfim, e aí você se torna um iniciado. A partir desse momento, inicia-se, por isso iniciação, inicia-se a sua trajetória sacerdotal. E aí, quando você tem essa trajetória sacerdotal, essa trajetória, ela vai exigir bastante de você, muita responsabilidade, trabalho e estudo dentro da vertente que você faz parte. Dentro do Semente Ancestral, por tudo isso que eu expliquei para vocês, como que a gente entende? A gente entende que você tem aquela pessoa que é o dedicado, que quer ser um sacerdote, então esse dedicado, ele vai passar por um treinamento e vai tomar a sua primeira iniciação. Sendo iniciado, depois que ele se inicia, ele passa ao pós-iniciatório, ele passa ao treinamento sacerdotal, por assim dizer mesmo. E aí, nesse ponto, ele vai ter duas escolhas. Ele vai ter uma via em que ele pode ser um sacerdote iniciado, ou seja, ele quer para si vivenciar os mistérios, ser um devoto dos deuses antigos, praticar a bruxaria dentro da nossa vertente que é o Semente Ancestral, ter as responsabilidades de guardião da nossa egrégora, mas ele não quer iniciar outras pessoas. Ele não deseja levar o legado do semente para outras pessoas. Pelo menos não diretamente como transmissão de poder. E aí você tem uma outra vertente que é para aquelas pessoas que desejam ser iniciador, iniciar outras pessoas, ajudar, auxiliar no despertar diretamente do sacerdócio ali naquela pessoa. Entendem? Então, dentro do semente você tem essas opções. Além disso, exatamente por compreender que nem todo bruxo precisa ser sacerdote, a gente entende que existe a figura do praticante. Quem é o praticante? O praticante é aquele que, não desejando ser sacerdote, passar por um treinamento, se dedicar, que é pesado, não deseja passar por rito de iniciação, não deseja ser um sacerdote guardião, fazer, porque tem várias questões que não tem como eu entrar aqui em detalhes, né? Não deseja passar o legado adiante, ele quer praticar a bruxaria. Ele quer praticar e ele se afina com os moldes do semente. Então ele se torna um praticante. O praticante tem estudos também, o praticante tem tudo isso, assim, não como um dedicado, mas como um praticante. Então, se você for pensar no seu caminho espiritual dentro da bruxaria, sugiro, né, uma sugestão, porque é a forma como eu vejo, sugiro que você pense nisso, né? Eu quero ser um praticante, eu quero ser um iniciado, eu quero ser um sacerdote, eu quero iniciar outras pessoas. Não, eu quero receber a iniciação formal. Mas lembre-se, para despertar, que é acessar os mistérios, você não precisa passar por uma iniciação formal, a não ser que você queira mergulhar nos mistérios daquela vertente, os mistérios do seu clã, os mistérios da sua tradição. Aí você precisa passar pela iniciação formal. Certo, pessoal? Muito bem. Dúvidas? Deixem nos comentários. Acompanhe-me no Facebook, lá na minha página, Lua Serena. Curta, compartilha. Não é inscrito no canal? Se inscreve para você receber as notificações, saber dos vídeos. Espero que tenha sido útil para vocês e um beijo. Double, double, toilet, trouble, fire burn, cauldron bubble.